Primeiro foram os ônibus clandestinos, depois vieram as peruas, vans e agora carros comuns roubam o mercado dos taxistas. A segurança é zero, mas o faturamento pode chegar a R$ 150 por dia. Com uma câmera escondida, nossa equipe viajou num dos automóveis clandestinos que prestam os mesmos serviços das lotações. Os carros deixam os pontos lotados. Por enquanto a gente lota só pra cima. Começa a lotar também pra baixo. Agora é o seguinte, está todo mundo trocando de carro. E pra linha não ficar descoberta, nós estamos pegando esses carrinhos aqui. Os automóveis são velhos, a maioria não oferece qualquer segurança e desrespeita a lei de trânsito. Não colocar o cinto. Nem os passageiros se importam com a própria segurança. Até combinam uma forma de enganar os fiscais, caso o carro seja parado pela fiscalização. Fiscalização? Amigo, eu tô dando carona. São meus amigos, eu trabalho, prova que não são meus amigos. Este é um dos pontos mais disputados pelos automóveis clandestinos. Este homem de boné faz parte do esquema. Ele fica no ponto reunindo os passageiros. Só quando o grupo está formado, ele então chama o motorista. Os carros irregulares estacionam de 5 em 5 minutos próximo à Praça Marechal Deodoro e saem lotados. O rapaz de boné alega que não sabia que o serviço dele era criminoso. Cheguei hoje, estou trabalhando hoje, né, senhor? Eu não sei o que acontece. A prefeitura tem apreendido uma média de 15 automóveis clandestinos por mês. A multa para o infrator é de R$ 6.000. Nossa equipe de fiscalização está desenvolvendo estratégias para atuar sobre esse tipo de transporte. Um pouco mais difícil identificar, mas nós já estamos trabalhando treinando as equipes para que seja eficaz o combate a esse tipo de transporte. Problemas mecânicos que envolvem segurança é pneu, freio e iluminação, né? Isso aí é exatamente o que esses carros mal cuidados normalmente têm. Dona Eulália aprendeu a lição. A senhora tem coragem de entrar nesses lotações de carro que param? De graça. Eu tomei um para ir no Hospital Nipo Brasileiro e ele foi assaltado na metade do caminho. No ato ele puxou o revólver, no ato. O caso dos sequestradores que filmavam a tortura dos reféns. 4 bandidos estão presos e uma vítima reconheceu mais um suspeito. Odair Francisco de Moraes, o do monstro, Carlos César Gomes, o baixinho ou Ceará, Doriele Santos e Kleber Valadares Vieira, conhecido como Bochecha ou Cadela. Eles são os sequestradores mais procurados pela polícia de São Paulo. Todos fazem parte da mesma quadrilha, acusada de vários sequestros, entre eles de 2 empresários do ramo da construção civil. Foram os próprios sequestradores que produziram as provas do crime. Eles gravavam cenas de tortura como estas de um empresário libertado no mês passado e enviavam às famílias dos reféns. Teremos novidade até terça-feira. Se não chegar novidade, não vou mandar um e-mail dentro pra vocês ainda. Certo? Até terça-feira tem na orelha dele pra vocês, né? Pra começar, viu? Agora levanta a casa, dá um salve na sua família aí, vai, na sua mulher. Tá, dá um salve na sua família agora. Então, vocês, me tira daqui, por favor. No cativeiro deste outro empresário libertado em maio, as mesmas ameaças. Ou é a vida dele que vai embora. Se a vida pra vocês dele não vale nada, pra nós, então, não tem sentido, certo? Não faz me perder a paciência não, Deus. Faz não, que eu não sou eles não. Eu sou calmo, sou não até quando eu quero. Este delegado que investigou o caso e não quer ser identificado, explica que a polícia descobriu a quadrilha através da voz dos sequestradores. Em razão da gravação de uma fita de um sequestro que também estava sendo investigado lá por eles em São Bernardo, identificamos os demais participantes do bando. Então você conversa com nós, vamos resolver isso da melhor maneira logo, ou senão nós vamos começar a mandar os pedaços dele para você a partir de terça-feira. Parece conto de fadas. 5 meninas do subúrbio carioca realizam o sonho para iniciar a carreira de modelo. Elas fazem parte do projeto Cinderela. Elas se preparam para conquistar as passarelas. Vão participar da Fashion Rio, a semana de moda carioca que vai acontecer entre os dias 22 e 26 de julho no Museu de Arte Moderna. São vencedoras do projeto Cinderela, um concurso que selecionou as 5 meninas mais bonitas do subúrbio. As 3 primeiras colocadas vão assinar contrato com agências de modelo.
Ao todo foram 596 inscritas. Érica foi primeiro lugar. Ela tem 1,83 m, pesa 54 quilos. Aos 18 anos, mora em Bangu. A família sobrevive com um pouco mais de um salário mínimo. Ganhar um concurso significou muito porque isso vai abrir muitas portas. Mas isso é só o primeiro passo para muitos trabalhos, eu espero. Vanessa ficou em segundo lugar. Tem 15 anos e é a mais nova. Não esperava tanto segundo lugar, mas foi uma experiência muito gostosa, muito boa. Não quero me alienar nessa história de ser modelo, quero ter uma base, quero estudar, quero fazer a faculdade, continuar com os meus cursos de idioma. Meu sonho mesmo é ser uma modelo internacional como a Naomi Campbell. Em Brasília, especialistas de 11 países discutem os riscos da guerrilha colombiana invadir países vizinhos. A Colômbia já recebeu mais de 4 bilhões de reais dos Estados Unidos para combater o narcotráfico. Este é o nosso assunto agora, na segunda reportagem sobre o projeto Sivan. Acompanhe imagens inéditas de uma operação para rastrear aviões dos narcotraficantes. Um país em guerra contra o narcotráfico. A Colômbia pode exportar o terror da guerrilha para nossas fronteiras. A situação na Colômbia pode se tornar uma ameaça para o Brasil. É claro que quem sai da Colômbia e da Bolívia pode passar pelos céus aqui do Mato Grosso e do nosso norte do Mato Grosso sem serviço, porque não tinha nenhum equipamento que pudesse detectar isso. Sinop, norte do Mato Grosso, é uma cidade jovem com menos de 30 anos, mas enfrenta antigos problemas, como tráfico de madeira e aviões de narcotraficantes. Por isso, lá existe uma base do projeto Sivan, o radar da mobilidade nas operações. Precisar operar fora daqui, a gente empacota todo o sistema, coloca em cima de rodas, que só vem dali. Dali ele coloca-se num avião, em 2 C-130, esse conjunto todo é transportado para onde se queira. E lá em poucas horas ele é desmontado, tirado do avião, desmontado e operado novamente em poucas horas. Tanta agilidade tem motivo. Quem voa nos céus da Amazônia sabe dos riscos de encontrar pela frente um avião com carga criminosa. Hoje voamos em áreas de fronteiras, por exemplo, Venezuela, hoje principalmente a Colômbia, são áreas assim consideradas de tráfico. Pode ter uma colisão, sim, é sempre um risco. No sul do Pará, no coração da floresta, outro tipo de radar do Sivan enfeita o céu. Este radar serve para detectar o tráfego civil. Ele não serve para rastrear aviões ilícitos, mesmo porque a área já está protegida pelo campo de provas do Cachimbo, que faz testes com equipamento bélico na floresta amazônica. Avião ilícito, aqui nós não temos notícia, porque a nossa função aqui é a preservação da área. Homens de poucas palavras, os soldados da floresta são discretos. Tudo aqui é segredo de Estado. Quase tudo. Nossa equipe conseguiu imagens inéditas. Um helicóptero militar cruza o céu. Aviões tucanos entram em ação contra uma aeronave que faz manobras ilegais. O inimigo aqui não tem escrúpulos. Esses bandidos têm feito até uma situação assim, bastante baixa, né? Eles chegam ao ponto de, quando interceptados, apresentam uma criança na janela do avião. O que você vai fazer? Você vai abater esse avião? Mesmo se quisesse, o comandante não poderia. No Brasil, a lei de abate de aeronaves já existe, mas ainda não foi regulamentada.
Alô, quem fala? Aqui fala Edith Odibe. Edith, qual a sua profissão? Eu sou médica cirurgiã plástica. Você acha que jovens estão bem orientados sobre os riscos da AIDS, Edith? Em geral, eu acredito que os jovens estejam orientados em relação ao risco da AIDS, porém, acredito que é de suma importância que se continue fazendo a campanha de prevenção contra a AIDS através da mídia, que tem feito muito bem, porque isso vai beneficiar não só ao indivíduo próprio, irá deixar de ter essa tragédia, assim como a sua família e também a humanidade. Alô, quem fala? É Tiago Rocha. Tiago, qual a sua profissão? Eu sou apresentador de TV. A palavra é só sua, Tiago. Olha, hoje em dia a gente pode dizer que sim, porque todos os meios de comunicação falam sobre a AIDS. Então, as pessoas que contraírem a AIDS hoje em dia é porque ou se fecham para o mundo ou então não se previnem. Alô, quem fala? É Eni. Eni, qual a sua profissão? Eu sou socióloga. Mora onde, Eni? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu acho que estão, mas ainda é muito pouco, né? A nível de educação e mídia, eu acho que pode ser muito mais incrementado esse processo de prevenção da AIDS. Alô, quem fala? Mohamed. Mohamed, qual a sua profissão? Estudante. Você acha que jovens estão bem orientados sobre os riscos da AIDS, Mohamed? Eu acho que não. Hoje em dia as escolas não ensinam os alunos a ter relações sexuais com camisinha e os jovens hoje vão para a cama assim, sem preservativo nenhum. Não estão bem orientados sobre a AIDS, né? Não sabem assim como pegam. Às vezes tem muito preconceito com as pessoas que têm AIDS. Alô, quem fala? Oi, Francisco. Francisco, qual a sua profissão? Eu sou empresário. A palavra é só sua, Francisco. Olha, eu acredito que não, viu? Eu acredito que o jovem hoje ele visualiza mais o lado talvez da sexualidade, da emoção e, na verdade, a orientação ela tem que vir, às vezes até de família, do governo, sobre essa parte de divulgação. Isso está acontecendo muito pouco, né? Tá? Evidentemente o pessoal está fazendo hoje uma divulgação para se vender o produto, mas não para orientar o jovem a como usar, por que usar. Isso é o mais importante. Era para ser uma festa de casamento normal, mas veja o que a chuva e o vento aprontaram. Há quem prefira usar a expressão lugar errado, na hora errada. São 2 da manhã e este suspeito de assalto tentava sair pela tangente. Buscava um atalho para fugir de um roubo antes da chegada da polícia e acabou ficando entalado entre o muro de um prédio e uma cerca de alambrado.
foi um erro de cálculo. Na verdade, ele não cabia no vão. Mas a cena, no mínimo, é cômica. Para a polícia, então, foi moleza. Só que foi preciso chamar os bombeiros, que simplesmente usaram um pedaço de pau para afastar a cerca do muro e libertar o suspeito. O homem foi levado para a delegacia e ainda teve que aguentar as piadinhas dos outros. O Brasil inteiro aprendeu a economizar e usar a energia elétrica de forma inteligente. Não desperdice. Continue poupando energia. O Banco da Praça vai voltar para o sábado à noite. Tô de olho no senhor. Logo após o Sabadão, rapazes, moças, crianças e quem tem mais de 40 anos vão continuar se divertindo com Carlos Alberto de Nóbrega e os artistas mais populares do Brasil. É o meu pai. A praça é nossa. De volta ao seu horário normal. Neste sábado, logo após o Sabadão. CPI do sistema prisional condena 2 presídios de Osasco, na Grande São Paulo. Uma tentativa de fuga revelou a fragilidade do sistema de segurança. A muralha e os vitrôs da guarita do presídio foram atingidos pelos tiros dos fuzis usados pelos bandidos. Segundo a polícia, eles atiraram de dentro de 3 carros pretos na rodovia Raposo Tavares, que passa ao lado do Centro de Detenção Provisória 2 em Osasco. Os bandidos provocaram um tiroteio para facilitar a fuga de 14 presos. Nesse caso já havia notícia, já que pudesse acontecer essa fuga. Foi uma das coisas que ajudou a contribuir mais a efetiva participação dos diretores e dos agentes que trabalham no presídio. Um dos presos que tentaram fugir é Aldo Afonso, namorado de Vanessa Barbosa de França, que foi presa. Na casa dela, a polícia encontrou 2 pistolas, um fuzil e uma metralhadora, além de muita munição. As precárias condições de segurança dos 2 prédios deixaram os deputados da CPI indignados. Se de um lado você tem policiais morrendo para poder colocar um criminoso na cadeia, do outro lado, o mesmo Estado, de uma forma incompetente, permite que esse preso no dia seguinte esteja na rua. Nós estaríamos pedindo uma audiência com o secretário Nagashi Furukawa e levar especificamente o problema dos 2 CDPs aqui de Osasco. Conselho de Defesa Econômica, o CAD, condenou o Sindicato dos Donos de Postos de Goiás a pagar uma pesada multa por formação de cartel. O valor da multa chega a R$285 mil. O Sindiposto irá pagar 190 mil e José Batista Neto, presidente da entidade, ficou com um prejuízo de R$95 mil. A sentença do CAD fixou também uma penalidade diária de R$6 mil, caso o Sindiposto e José Batista Neto insistam na cartelização de preços na capital. Além do pagamento de multa, os 2 foram incluídos no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor. O processo de formação de cartel foi iniciado há 2 anos, com base nas informações do PROCON. A Promotoria de Defesa do Consumidor vai continuar fiscalizando os preços dos combustíveis em Goiânia. CPI de Santo André. Testemunha acusa o irmão de Celso Daniel de representar empresas em nome do prefeito, vítima dos sequestradores. A repórter Valquíria Gonçalves tem as informações. Valquíria. Hermano, o médico João Francisco Daniel, irmão do ex-prefeito Celso Daniel, foi acusado nesta quinta-feira de fazer tráfico de influência e de atuar como lobista das principais empresas de ônibus de Santo André. As acusações foram feitas por Miriam Belchior, ex-mulher do prefeito Celso Daniel, que é secretária de Inclusão Social da Prefeitura. Ela disse em depoimento na CPI que João Francisco, autor das principais denúncias do esquema de propina, usava a condição de irmão do ex-prefeito para conseguir vantagens na administração municipal.
O ex-secretário da Prefeitura, Gilberto de Carvalho, o deputado federal Duílio Pisaneschi e Terezinha Soares Pinto, mulher de Ronan Pinto, acusado de se beneficiar do suposto esquema, também negaram as acusações do médico. A CPI volta a ouvir novos depoimentos na próxima quarta-feira, entre eles o do empresário Sérgio Gomes da Silva, que estava com o prefeito na noite do sequestro. E quarta-feira também é o dia em que voltará a pauta de votação aqui na Câmara Municipal de São Paulo a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os vereadores da capital paulista correm o risco de ficar sem recesso porque os trabalhos não podem parar enquanto a LDO não for votada. Hermano. Obrigado, Valquíria. Zico aceita treinar a seleção japonesa. O contrato do eterno camisa 10 do Flamengo vai até 2006. E nossos pentacampeões estão na mira dos clubes europeus. Pelo menos 5 jogadores devem reforçar os times da primeira divisão da Itália, um mercado mundial que movimenta 220 bilhões de dólares por ano. Campeão mundial, 2 vezes eleito melhor jogador do planeta e agora artilheiro da Copa. O salário do fenômeno Ronaldinho deve passar de 18 milhões para 32 milhões de reais por ano até 2007. Esta seria a nova proposta da Inter de Milão, que não quer perder o seu craque. Deve ter algum fundo de verdade, mas acho que tem muito grande parte é especulação. Mas sempre foi assim, sempre existiu especulação, como em qualquer tipo de mercado. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos e os outros jogadores que já atuam no exterior também estão mais valorizados no mercado mundial. Os clubes europeus agora já estariam de olho nos outros 10 pentacampeões que jogam no Brasil. Alguns até então desconhecidos, depois da Copa, ganharam fama internacional. Que é o caso de Gilberto Silva, do Kleberson, o Marcos, ele teve uma excelente atuação na Copa. Eu acho que o pessoal lá de fora, da Europa principalmente, que não conhecia o futebol dele, acabou conhecendo, e o Brasil provando que tem também bons goleiros para estar exportando aí para o mercado europeu. O Arsenal da Inglaterra já teria oferecido 10 milhões de dólares para levar o volante Gilberto Silva. Belete do São Paulo foi negociado com o Villarreal da Espanha ainda durante a Copa, antes do Penta. Talvez tenha perdido dinheiro. Kaká também já estava sendo negociado e dificilmente continuará no tricolor paulista. Até o goleiro Dida, que é do Milan da Itália e está emprestado ao Corinthians, deve voltar para a Europa. Os clubes podem perder seus jogadores, mas podem ganhar novas parcerias de empresas estrangeiras interessadas em investir no futebol. A legislação desportiva brasileira é que pode dificultar essa negociação. Como a gente ainda não tem uma legislação sedimentada, isso afugenta um pouco o investidor, porque quando ele chega, a regra do jogo é uma, e quando ele começa a investir aqui, a regra do jogo muda no meio. Então, isso ainda está afastando o investidor do futebol brasileiro. Fé ou profecia? Água no Muro das Lamentações faz judeus acreditarem na chegada do Messias. A mancha de água já dura 4 dias e está atraindo milhares de judeus. Eles acreditam ser um sinal sagrado, mas os especialistas preferem acreditar em simples vazamento. Faixa de Gaza, carro palestino explode antes da hora e frustra atentado. Na Cisjordânia, 7 palestinos ficaram feridos durante ataques israelenses. Parentes de vítimas de choque aéreo chegam ao local do acidente na Alemanha. Eles fizeram uma cerimônia simples e rezaram pelos mortos. Enteado de Saddam Hussein é preso em Miami pelo FBI. Mohammad Safi pretendia fazer um curso de pilotagem sem autorização americana. Dezenas de mulheres afegãs protestam contra o ataque americano que resultou na morte de 40 pessoas num casamento afegão. Ex-ditador Augusto Pinochet renuncia ao cargo vitalício de senador no Chile depois de saber que não vai mais ser julgado pela morte e sequestro de 70 pessoas.
uma vez, a polícia é acionada para resolver uma briga de casal. Os policiais seguem para o local. É aqui. A garota é uma das envolvidas no embate. Ela tem sangue na roupa e parece estar muito nervosa. Este é o namorado dela. Ele está com a mão machucada. What's going on? What's going on, sir? What's going on? She was trying to fight me, man. That's all. She always trying to fight me. She don't want to talk nothing else. She just want to fight. É uma discussão interminável. O problema, claro, é que ela é muito ciumenta e não consegue se controlar. Aí começa a briga. Okay, well, I can't have no males calling the house. He can have females calling him collect, but I can't have no males. Mas olha só o que acabou vindo à tona. O sangue que ela tem nas roupas é do namorado. Ele se cortou quando tentava tirar uma faca das mãos dela. Um caso de violência doméstica previsto pela lei americana. A garota vai pra cadeia. É assim o dia a dia da polícia em muitos países em que a tolerância é zero. Tempo em que os turistas cochilavam nos aeroportos ou tomavam banho de poeira nas estradas, né? Agora é diferente. 16 bilhões e meio de dólares foram investidos em aeroportos, estradas, saneamento básico, urbanização e restauração do patrimônio histórico. Hoje são cerca de 4 milhões e meio de empregos diretos. Gente, bom mesmo é viajar pelo Brasil. Maravilha! Clint Eastwood, num banco Dick Tracy nessa. É um repórter beberrão, mulherengo e fracassado. Você é assim tão bom, o que você está fazendo aqui nesse buraco? Mas tem a chance de recuperar seu prestígio quando vai cobrir a matéria de um homem no corredor da morte. Acho que pode ser inocente. Evidências e o faro do velho jornalista o levam a acreditar na inocência do condenado. O senhor matou a mulher ou não? Como ele conseguirá provar e salvar esse homem que está a poucas horas da execução? Eles vão matá-lo à meia-noite. Eu não posso ajudar se não tiver os fatos deste caso. Pela primeira vez na televisão. Você acredita em nós? É, eu acredito em você. Meu Deus, onde você estava então? Crime verdadeiro. Se eu tivesse dúvidas sobre o meu testemunho, Sr. Everett, não teria contado à polícia. Neste sábado, 11h45 da noite. Eles vão matar o cara hoje. No Cine Belas Artes. Mas é tarde demais. Aqui, no SBT.
29 anos. Um abraço, Brasil. O Sabadão é só alegria. Dominó. Daniela Cola. André Leono. Nesse sonho eu brinco de amar. Minha vida vem do teu. Sabadão com o Gugu, a partir das 9h30 da noite. CPI do sistema prisional condena 2 presídios de Osasco, na Grande São Paulo. Uma tentativa de fuga revelou a fragilidade do sistema de segurança. A muralha e os vitrôs da guarita do presídio foram atingidos pelos tiros dos fuzis usados pelos bandidos. Segundo a polícia, eles atiraram de dentro de 3 carros pretos na rodovia Raposo Tavares, que passa ao lado do Centro de Detenção Provisória 2 em Osasco. Os bandidos provocaram um tiroteio para facilitar a fuga de 14 presos. Nesse caso já havia notícia, já que pudesse acontecer essa fuga. Foi uma das coisas que ajudou a contribuir mais a efetiva participação dos diretores e dos agentes que trabalham no presídio. Um dos presos que tentaram fugir é Aldo Afonso, namorado de Vanessa Barbosa de França, que foi presa. Na casa dela, a polícia encontrou 2 pistolas, um fuzil e uma metralhadora, além de muita munição. As precárias condições de segurança dos 2 prédios deixaram os deputados da CPI indignados. Se de um lado você tem policiais morrendo para poder colocar um criminoso na cadeia, do outro lado, o mesmo Estado, de uma forma incompetente, permite que esse preso no dia seguinte esteja na rua. Nós estaríamos pedindo uma audiência com o secretário Nagashi Furukawa e levar especificamente o problema dos 2 CDPs aqui de Osasco. Conselho de Defesa Econômica, o CAD, condenou o Sindicato dos Donos de Postos de Goiás a pagar uma pesada multa por formação de cartel. O valor da multa chega a R$285 mil. O Sindiposto irá pagar 190 mil e José Batista Neto, presidente da entidade, ficou com prejuízo de R$95 mil. A sentença do CAD fixou também uma penalidade diária de R$6 mil, caso o Sindiposto e José Batista Neto insistam na cartelização de preços na capital. Além do pagamento de multa, os 2 foram incluídos no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor. O processo de formação de cartel foi iniciado há 2 anos, com base nas informações do PROCON. A Promotoria de Defesa do Consumidor vai continuar fiscalizando os preços dos combustíveis em Goiânia. CPI de Santo André. Testemunha acusa o irmão de Celso Daniel de representar empresas em nome do prefeito, vítima dos sequestradores. A repórter Valquíria Gonçalves tem as informações. Valquíria. Hermano, o médico João Francisco Daniel, irmão do ex-prefeito Celso Daniel, foi acusado nesta quinta-feira de fazer tráfico de influência e de atuar como lobista das principais empresas de ônibus de Santo André. As acusações foram feitas por Miriam Belchior, ex-mulher do prefeito Celso Daniel, que é secretária de Inclusão Social da Prefeitura. Ela disse em depoimento na CPI que João Francisco, autor das principais denúncias do esquema de propina, usava a condição de irmão do ex-prefeito para conseguir vantagens na administração municipal. O ex-secretário da Prefeitura, Gilberto de Carvalho, o deputado federal Duílio Pisaneschi e Terezinha Soares Pinto, mulher de Ronan Pinto, acusado de se beneficiar do suposto esquema, também negaram as acusações do médico. A CPI volta a ouvir novos depoimentos na próxima quarta-feira, entre eles o do empresário Sérgio Gomes da Silva, que estava com o prefeito na noite do sequestro. E quarta-feira também é o dia em que voltará a pauta de votação aqui na Câmara Municipal de São Paulo a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os vereadores da capital paulista correm o risco de ficar sem recesso porque os trabalhos não podem parar enquanto a LDO não for votada. Hermano. Obrigado, Valquíria. Zico aceita treinar a seleção japonesa. O contrato do eterno camisa 10 do Flamengo vai até 2006. E nossos pentacampeões estão na mira dos clubes europeus. Pelo menos 5 jogadores devem reforçar os times da primeira divisão da Itália, um mercado mundial que movimenta 220 bilhões de dólares por ano. Campeão mundial, 2 vezes eleito melhor jogador do planeta e agora artilheiro da Copa. O salário do fenômeno Ronaldinho
deve passar de 18 milhões para 32 milhões de reais por ano até 2007. Esta seria a nova proposta da Inter de Milão, que não quer perder o seu craque. Deve ter algum fundo de verdade, mas acho que tem muito grande parte é especulação. Mas sempre foi assim, sempre existiu especulação, como em qualquer tipo de mercado. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos e os outros jogadores que já atuam no exterior também estão mais valorizados no mercado mundial. Os clubes europeus agora já estariam de olho nos outros 10 pentacampeões que jogam no Brasil. Alguns, até então desconhecidos, depois da Copa ganharam fama internacional. Que é o caso de Gilberto Silva, do Kleberson, o Marcos, ele teve uma excelente atuação na Copa. Eu acho que o pessoal lá de fora, da Europa principalmente, que não conhecia o futebol dele, acabou conhecendo, e o Brasil provando que tem também bons goleiros para estar exportando aí para o mercado europeu. O Arsenal da Inglaterra já teria oferecido 10 milhões de dólares para levar o volante Gilberto Silva. Belete do São Paulo foi negociado com o Villarreal da Espanha ainda durante a Copa, antes do Penta. Talvez tenha perdido dinheiro. Kaká também já estava sendo negociado e dificilmente continuará no tricolor paulista. Até o goleiro Dida, que é do Milan da Itália e está emprestado ao Corinthians, deve voltar para a Europa. Os clubes podem perder seus jogadores, mas podem ganhar novas parcerias de empresas estrangeiras interessadas em investir no futebol. A legislação desportiva brasileira é que pode dificultar essa negociação. Como a gente ainda não tem uma legislação sedimentada, isso afugenta um pouco o investidor, porque quando ele chega, a regra do jogo é uma, e quando ele começa a investir aqui, a regra do jogo muda no meio. Então isso ainda está afastando o investidor do futebol brasileiro. Fé ou profecia? Água no Muro das Lamentações faz judeus acreditarem na chegada do Messias. A mancha de água já dura 4 dias e está atraindo milhares de judeus. Eles acreditam ser um sinal sagrado, mas os especialistas preferem acreditar em simples vazamento. Na faixa de Gaza, carro palestino explode antes da hora e frustra atentado. Na Cisjordânia, 7 palestinos ficaram feridos durante ataque israelense. Parentes de vítimas de choque aéreo chegam ao local do acidente na Alemanha. Eles fizeram uma cerimônia simples e rezaram pelos mortos. Enteado de Saddam Hussein é preso em Miami pelo FBI. Mohammad Safi pretendia fazer um curso de pilotagem sem autorização americana. Dezenas de mulheres afegãs protestam contra o ataque americano que resultou na morte de 40 pessoas num casamento afegão. Ex-ditador Augusto Pinochet renuncia ao cargo vitalício de senador no Chile depois de saber que não vai mais ser julgado pela morte e sequestro de 70 pessoas.